No ar, Rádio SAI Harmonia Global do Brasil. Sairam. Estamos de volta com imensa alegria no coração para iniciarmos mais uma transmissão da Rádio SAI Harmonia Global do Brasil. Estaremos juntos durante 30 minutos conversando em língua portuguesa com você onde quer que você esteja. No programa de hoje, ouviremos a segunda parte da entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, ele que é presidente do Instituto Sri Satya Sai de Educação do Brasil e vai nos falar hoje exatamente sobre a fundação e o início desse instituto aqui em terras brasileiras. Começaremos o nosso programa, como sempre, ouvindo canções devocionais de devotos brasileiros. Amado Senhor, quero ofertar-me agora e anunciar em louvor a imensidão da tua obra, falar do cego que enxergou o brilho do sol e todas as cores daquela mulher que se curou quando em teu manto tocou, Senhor. Quero mergulhar na tua luz, desfrutar de ti toda a pureza, relembrar ao mundo tua cruz, exaltar teu nome, tua grandeza, falar do homem que se levantou, mesmo depois de ter perecido, da água em vinho que se transformou num gesto de puro amor, Jesus. Vem, Senhor, me dá a tua mão, caminharei contigo, meu Senhor, te dou meu coração. Me acolhe, amigo, vem, Senhor, me dá a tua mão, caminharei contigo, meu Senhor, te dou meu coração. Me acolhe, amigo. Quero mergulhar na tua luz, desfrutar de ti toda a pureza, relembrar ao mundo tua cruz, exaltar teu nome, tua grandeza, falar do homem que se levantou, mesmo depois de ter perecido, da água em vinho que se transformou num gesto de puro amor, Jesus. Vem, Senhor, me dá a tua mão, caminharei contigo, meu Senhor, te dou meu coração.
Me acolhe, amigo, vem, Senhor, me dá a tua mão. Caminharei contigo, meu Senhor, te dou meu coração. Me acolhe, amigo, vem, Senhor, me dá a tua mão. Caminharei contigo, meu Senhor, te dou meu coração. Me acolhe, amigo. Sua essência é amor. O homem ama, pois ele é amor. O homem ama, pois sua essência é amor. Ele procura contentamentos, pois ele é o próprio contentamento. O homem ama, pois sua essência é amor. Purifiquem suas mentes das tentações e dos dogmas da ignorância. Tornem-se livres de sujeiras, para que Deus possa lhes ser refletido. O homem ama, pois ele é amor. O homem ama, pois sua essência é amor. Sua essência é amor. O homem tem sede de Deus, pois é composto de Deus, jamais podendo existir sem Ele. Sua essência é Não digam que vocês são herdeiros do pecado. Vocês são filhos da imortalidade. Nós ouvimos pela Rádio SAI Harmonia Global do Brasil, A Essência do Homem é Amor e antes, Minha Oferta. Rádio SAI. Entrevista. No programa de hoje, estaremos dando sequência à entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil.
Marcos, você se tornou presidente do Instituto Sri Satya Sai do Brasil. Eu gostaria de que você abordasse essa sequência de fatos do seu engajamento e do seu compromisso mais efetivo com a organização SAI no Brasil. Bom, o engajamento foi da seguinte maneira. A dona Célia nos pediu, a Marilena e a mim, que assumíssemos cargos no Centro Santa Cecília. Dona Célia Blatz, presidente do Centro Santa Cecília, em São Paulo. E Marilena assumiu a vice-presidência e eu assumi a coordenação de educação. Naturalmente, tinha experiência como professor, mas não como professor de educação espiritual. Preparei para isso e, por altura da 6ª ou 7ª lição, a gente vinha fazendo nos domingos, houve uma viagem para o Rio, para a eleição do novo comitê. Então, participamos de uma reunião. Quem é que vai pode ir para o Rio? Eu podia ir para o Rio. Ah, muito bem. Quais são as pessoas interessadas? Tais e tais pessoas interessadas. Na véspera da viagem, a Regina, filha da dona Célia, informou que eu não ia apresentar candidaturas, que eu seria o candidato à coordenação nacional de educação. Fomos para lá, a Regina foi junto e fez um lobby tremendo. E eu fui nomeado coordenador de educação, junto com a Simone Orlando. Eu devo muito a Simone, porque ela me ensinou muito como funcionava a organização. Ela facilitou a tarefa, ela fez um trabalho muito bom. Isso foi em que ano? 99. E no ano 2000, pensou-se em fazer um instituto. Leonardo Guter fez uma pressão muito grande para que esse instituto se fizesse. E na altura de maio... Nessa época, o Leonardo Guter já era o chairman da organização a nível de América Latina. Sim, era o chairman da América Latina. E ele fez uma pressão grande para que fizéssemos o instituto aqui no Brasil. Já existia a Fundação SAI? Já existia a Fundação SAI. No Rio de Janeiro? Sim. O instituto também foi da seguinte maneira. Fomos 2 paulistas, uma reunião com 8 cariocas, no começo de maio. Oferecemos o trabalho, a possibilidade de fazer instituto. Isso já em 2000? Já em 2000, mas os cariocas disseram que queriam alguma coisa fora do Rio. Alguma coisa que fosse um novo polo. Tá bom. Inclusive porque o Rio, nessa época, praticamente ele centralizava... Sim, era o comitê, o conselho era na Argentina. Marcelo Barenstein era o nosso conselheiro maior, não era o presidente do conselho. E aqui no Brasil a gente respondia com um comitê para o Brasil inteiro. As comunicações ainda eram difíceis, a internet estava começando a funcionar. Havia alguma coisa que era um conselho de educação, e esse conselho de educação ele funcionava pela América Latina e espanhol. A gente tentou participar, ele foi desfeito. Então fundaram-se institutos, pelo menos foram nomeados no México, na Venezuela, na Argentina e no Brasil. O último país a começar a trabalhar com o instituto foi o nosso. Acredito que tenha sido o último, mas a gente trabalhou assim com muita velocidade. A gente marcou uma reunião na Argentina, essa reunião teve que ser desmarcada por uma série de razões. 14 dias depois ela foi remarcada e a gente levou uma série de planos prontos. Quando fomos para a Argentina, havia cerca de 8 pessoas que ficaram nos olhando fixamente. O que é que esses caras têm a apresentar, né? Então nós dissemos, olha, a organização, a parte técnica eu deixo com a Marilena. A Marilena fez uma exposição e mostrou qual era a arquitetura do Instituto. Aí quando pediram dados, ela apresentou uma pasta com documentos. A seguir, pediram a parte pedagógica. Aí comecei a falar e também apresentei um planejamento geral. A reunião, que devia durar um pouco mais, durou cerca de 45 minutos. Eles gostaram muito, a gente apresentou 2 datas, uma a julho, outra a agosto. A de julho era impraticável, a outra de agosto foi aceita. Também em 2000. Também em 2000. E fomos em julho para Prachante, levando uma carta assim grande, uma pasta para que o Swami abençoasse. Houve uma série de incidentes, o Swami acabou abençoando. A gente veio, o Instituto foi inaugurado com um seminário de 9 horas de duração. Houve a presença do chairman, houve a presença do presidente do conselho, que era o Marcelo, o chairman, que era o Leonardo Guter. Havia um juiz federal, havia deputado estadual, havia deputado federal, ou seja, foi um acontecimento para cerca de 500 pessoas, 9 horas de duração da manhã até o final da tarde. Houve um pequeno grupo sinfônico da região do ABC, que eram de pessoas, de crianças de rua que aprenderam a tocar instrumentos, e houve o forte, uma presença de um grupo de 17 índios cantando canções espirituais muito bonitas, índios guaranis. Marcos, como se diferencia a Fundação SAI, o Instituto SAI, as atribuições, os compromissos? Digamos o seguinte, a Fundação SAI ela é um elemento que dá sustentação à própria organização, na medida que a organização, por exemplo, não tem CNPJ, ela não é uma entidade reconhecida como tal, mas a Fundação sim. O Instituto já tem o seu CNPJ, ele tem o seu reconhecimento aparentemente à parte, mas ele tem a sua ponte firmada, não com a organização do ponto de vista legal, mas com a Fundação. Do ponto de vista do funcionamento, até aquele momento se pensava, a organização funciona para dentro. Tinha-se uma concepção de devoção como uma ligação cerimonial com Deus.
ao passo que a tarefa do Instituto era partir para a sociedade, através de um mecanismo de educação. Então foi assim que as coisas principiaram. Deram muita liberdade para o Instituto, a gente agradece, deram muito apoio para o Instituto, o que se agradece também. A concepção do Instituto em São Paulo. São Paulo seria um núcleo, um ponto de referência, mas não um ponto de referência muito fixo. Na medida em que o Brasil necessitasse, São Paulo tinha que deslocar e atender. Então foi assim que foram feitas várias viagens a Minas, ao Rio, ao Paraná, ao Rio Grande do Sul, à Bahia, a Pernambuco, ao Ceará, Goiânia, Brasília. Praticamente todos os estados brasileiros. Se eu não esqueço algum. Com a bandeira da educação. Com a bandeira da educação. Houve 5 congressos nacionais, houve vários congressos regionais ao longo desses anos. Formaram-se cerca de 25 regionais. O que são as regionais? Regionais são polos também menores, onde o Instituto tem algum tipo de trabalho, ou escola, ou creche, ou alguma espécie de atividade ligada à educação, e alguém se torna responsável para fazer a ligação entre o Instituto e aquele ponto. Estamos apresentando a segunda parte da entrevista com o professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil. O Educare na Índia trabalha a criança desde cedo numa formação envolvendo os 5 valores humanos: amor, verdade, paz, não violência, ação correta, retidão. E no Brasil nós adotamos a estratégia de levarmos essa proposta aos professores ou aos adultos para que eles, através da própria autotransformação, pudessem se tornar instrumento do Educare. Hoje, como você vê esse movimento a nível da organização SAI no mundo? Swami propôs o Educare. Hoje nós temos Medicare, Sociocare e hoje também nós temos uma proposta nova de Swami, que é trabalhar unidade, pureza e divindade na consciência humana até 2005. Eu gostaria que você localizasse para os nossos ouvintes como que está essa situação hoje no mundo, no Brasil. Me parece que as coisas partem para uma grande integração. Digamos que, do ponto de vista pedagógico, separou muito o Instituto da organização. Isso porque muitas pessoas queriam fazer um trabalho de educação, mas não tinham formação para isso. E esse trabalho se tornava difícil. Então se separou e se deu muita liberdade ao Instituto. No entanto, há lugares em que não há separação do pessoal que faz o trabalho específico da organização e o trabalho do Instituto. Minas é um exemplo, Ribeirão Preto é outro. Alguns lugares a diferenciação é um pouco maior, mas sempre se busca unidade. Numa reunião que houve agora em julho, se falou muito de algumas atividades que se faziam em Bombay, em que havia cursos, por exemplo, para psicólogos, advogados, militares, dado por devotos que estavam interessadíssimos nessas esferas de atuação e queriam, de algum modo, orientar as pessoas, socialmente falando. Então, hoje parece que a organização ela deixou de estar voltada para si mesma, na sua estruturação interna. Essa preocupação ainda existe, mas a grande força da organização se vê, principalmente no último congresso, é o voltar-se para fora. A gente não pode esquecer que o nome original da organização na Índia é Seva Organization. Portanto, a ideia de trabalho é fundamental. Essa ideia parece que se reflete em todo ponto. Há pessoas trabalhando ou com pessoas de rua ou com moradores de bairros muito pobres. O trabalho do Medicare começa, e a gente vê na Argentina um trabalho belíssimo com acampamentos. Em El Salvador há um trabalho muito bonito de auxílio às comunidades carentes. E o trabalho de educação ele segue de vento em popa. Antes pensava-se em fazer um serviço de ajuda. Nós estamos mais preparados para ajudar os outros. Hoje essa ideia está dissolvida, ela não existe mais. Ninguém se acha mais preparado. A gente tem uma experiência um pouco maior, digamos assim, ou os que fazem qualquer atividade de serviço. Eles são denominados mesmo facilitadores. Mas a riqueza do trabalho está naquilo que a gente encontra. Há um dado... Na interação. Na interação. Há uma informação dada pelo Venkataraman a respeito de... Certamente ele toma de Swami de algum ponto, mas ele não coloca como citação. É algo assim. Quando você pensa em ajudar o outro, então você está apenas ajudando o outro. Mas quando você pensa que fazendo qualquer trabalho você está ajudando a si mesmo, a sua concepção e a natureza do trabalho mudam. A ideia de unidade, que tudo é Deus, transparece nisso. Marcos, a gente agradece muito a sua entrevista aqui na Rádio SAI do Brasil e foi com alegria que nós recebemos você com tantos esclarecimentos e tantas histórias e espaço aberto para as suas despedidas. Ok. Eu agradeço o convite, fico feliz em poder colaborar com tudo isso e acredito que agora a gente tem que levar em conta a noção de unidade, pureza e divindade. Obrigado.
Nós gostaríamos de agradecer ao professor Marcos Cardoso Gomes, presidente do Instituto Sri Sathya Sai de Educação do Brasil, por sua gentileza em nos conceder esta entrevista. No próximo programa estaremos entrevistando o professor Dalton de Souza Amorim, coordenador central da região sul da América Latina e também presidente da Associação Mantenedora da Escola Sri Sathya Sai de Ribeirão Preto, São Paulo. Rádio Sai. Entrevista. Na sequência da programação musical da Rádio Sai Harmonia Global do Brasil, ouviremos Só Existe um Deus e Em Ananda. Só existe uma religião, a religião do amor. Existe uma linguagem, a do coração. Só existe uma religião, a religião do amor. Só existe uma linguagem, a do coração. Existe uma casta, a casta da humanidade. Só existe um Deus e Ele é onipresente. E Ele é onipresente. Existe uma religião, a religião do amor. Só existe uma linguagem, a do coração. Só existe uma religião, a religião do amor. Existe uma linguagem, a do coração. Só existe uma casta, a casta da humanidade. Só existe um Deus e Ele é onipresente. E Ele é onipresente. E Ele é onipresente. Todos os seres humanos são de uma única linhagem de origem divina. Todos são células em um único organismo divino. Portanto, reconheçam em cada ser um irmão e expulsem todos os pensamentos e preconceitos limitadores. Deixem as diferentes crenças existirem, deixem-nas florescer e permitam que a glória de Deus seja cantada em todas as línguas em uma variedade de tons. Respeitem as diferenças e reconheçam-nas como válidas, à medida em que não apaguem a chama da unidade. Desenvolvam o amor, espalhem o amor, colham o amor. Não há nenhuma religião mais elevada que esta. Se eu posso viver em Ananda, se eu posso viver
em Ananda. Glória a minha mãe, meu pai, Shri Sai Satya Sai, Krishna e Rama. Glória a minha mãe, meu pai, Shri Sai Satya Sai, Krishna e Rama. Mazda Jesus Allah, Vishnu Guru Nana, Narayana. Mazda Jesus Allah, Vishnu Guru Nana, Narayana. E todos devem ser assim. Shanti, 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 feliz. E todos devem ser assim. Shanti, 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 feliz. Se eu posso viver em Ananda, se eu posso viver em Ananda. Glória a minha mãe, meu pai, Shri Sai Satya Sai, Krishna e Rama. Glória a minha mãe, meu pai, Shri Sai Satya Sai, Krishna e Rama. Mazda Jesus Allah, Vishnu Guru Nana, Narayana. Mazda Jesus Allah, Vishnu Guru Nana, Narayana. E todos devem ser assim. Shanti, 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 feliz. E todos devem ser assim. Shanti, 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 feliz. Shanti, 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 feliz. Shanti, 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 feliz. Shanti, 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 feliz. Sai Baba e as religiões. Deixem que existam as diferentes fés. Deixem-nas florescer e deixem a glória de Deus ser cantada em todas as línguas e em várias melodias. Este deve ser o ideal. Citação do Islamismo, Alcorão 16:91. Cumpra o combinado com Deus uma vez que tenha se comprometido, e não quebre nenhum juramento depois que tenha sido proferido. Você nomeou Deus como sua garantia. Ele sabe tudo o que você faz. Estamos terminando mais uma transmissão da Rádio Sai Harmonia Global do Brasil, agradecendo a sua atenção, meu querido ouvinte, e a todos aqueles que tornaram possível mais esse encontro. Agradecemos especialmente a Swami Bhagavan Sri Satya Sai Baba por suas bênçãos, pedindo a ele que continue nos iluminando na divulgação dos seus ensinamentos, do seu amor e da sua mensagem. Até então, o nosso próximo encontro. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.